Não, eu sou só um contador. Não, eu não sou contador. Eu sou um empresário contábil. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somax. O podcast que traz e fala sobre empreendedorismo, tecnologia e segurança da informação. E hoje, um episódio super especial, nós estamos trazendo de forma inédita um tripulante nosso, um cliente nosso. O nome dele é Márcio, xará do nosso produtor aqui, Márcio Samuel. Márcio, grande abraço também, parabéns você aí pela condução de todos os episódios de podcast. Eu nem me lembro mais qual é o número do episódio, mas com certeza já tem mais de são dezenas de episódios aí que estamos gravando. Márcio, obrigado demais pela sua presença, pela sua participação, e desde já se apresenta para a galera. Quem é o Márcio? Márcio Miller. Miller. Fala aí, Márcio. Damião, primeiramente, agradecer pelo convite, é uma honra poder estar aqui, né? E o Márcio Miller, nada mais, nada menos, esposo da Mariana, pai do Matheus, do Gabriel e do Davi, filho da dona Miriam e do seu José. Márcio é um empresário contábil há 17 anos, tem um escritório de contabilidade em Florianópolis, a Imagem Contabilidade. Atendemos aí o Brasil inteiro, ajudando os empresários aí nessa jornada de empreendedorismo que a gente sabe que não é fácil. Eu costumo dizer, Márcio, que empreender é propósito, né? O empreendedor tem um propósito. E principalmente quando o empreendedorismo ele proporciona facilidades e sucesso de outros empreendedores, eu acho que isso aí dá mais aquela sensação de dever cumprido, né? Exatamente. Quando a gente pode ajudar os outros, né, ver o sucesso deles, pra gente é muito gratificante. Bom demais, né, Márcio? Márcio, para falar um pouco sobre o nosso bate-papo, né, começar a explorar aquilo que a gente vai falar, que a gente vai conversar hoje. Você já falou do seu nome, da sua família, do que você faz. Eu queria explorar um pouco da tua origem. Como é que surgiu essa vontade, esse desejo de você ser realmente um contador? Como é que é essa história, Márcio? Fala aí. Então, na verdade, assim, a minha história, na verdade, eu nunca tive efetivamente um desejo de empreender. Eu, como a maioria dos empresários, caio no empreendedorismo de paraquedas, né, por uma necessidade ou algo do gênero. Então esse é um grande problema. Por quê? Quando tu cai de paraquedas, tu não está preparado para empreender. É por uma necessidade ou até por algo que surgiu e tu viu. Não, realmente é aqui que eu quero seguir. Quando eu estava entrando na faculdade, eu fiquei na dúvida, o que eu vou fazer? Sempre gostei muito de números. Inclusive no segundo grau, eu dava aula particular de matemática para alguns colegas que tinham dificuldade. Isso meu pai falou, filho, tu gosta de matemática, por que tu não faz algo voltado a números? Aí onde que eu comecei a analisar, contábeis, administração, algo do gênero. Aí eu parei para pensar, contábeis e administração, qual deles que eu vou seguir? Administrador, legal, trata números, ajuda os empresários também. Só que hoje em dia a contabilidade tu precisa ter em todas as empresas. O administrador precisa também, porque tu precisa saber administrar, mas não necessariamente, obrigatoriamente por lei, tu precisa ter um administrador. Então foi onde que eu parti para a área contábil. Comecei a fazer a faculdade de contabilidade, estagiei em grandes escritórios, e depois, numa eventualidade, surgiu a oportunidade de ser sócio de uma empresa de contabilidade. Fui, acabou não dando muito certo, não era o meu estilo, a minha pegada. Saí, voltei, o pai falou, filho, tens condições de abrir o teu próprio escritório? Eu olhei para ele assim, pai, não sei, mas se eu não sei, eu vou correr atrás e eu vou aprender. Então foi onde que eu abri o escritório em casa, sozinho, no quarto de casa, com o network do meu pai. Meu pai tinha um network muito bom, o pai sempre foi presidente do conselho de química, e conhecia muitos empresários, conhecia muita gente.
foi onde que a gente começou. Eu iniciei sem dinheiro algum, só através do network, que é algo que efetivamente eu acredito muito. Hoje em dia, para empreender, tu não precisa às vezes ter dinheiro. Tu tendo um bom network, tu consegue empreender melhor do que muitas pessoas que vêm com capital e iniciam por ali. Tu tendo network, tu tendo os caminhos, é só trilhar. Foi aí onde que aconteceu. Eu abri um escritório, indicação de um, indicação de outro, e assim foi indo. E hoje estou há 17 anos aí no mercado contábil. Que legal. E o que me chamou a atenção é você ter falado duas coisas, né? Primeiro que não deu match, né? Não deu sinergia quando você começou com uma sociedade. Exatamente. E veja, pessoal, como isso é importante. Talvez você tenha estado num momento de empreendedorismo, mas a sociedade, os negócios não estão indo bem porque a sociedade também não está indo bem. É um reflexo, toda empresa é reflexo dos seus donos. Fica a dica aí. E a segunda coisa foi que você trouxe que você não precisou de dinheiro para começar, você começou com o network e o know-how, obviamente, Exatamente. que você tinha, que você sabia fazer. Exatamente. E começou efetivamente como a maioria dos empreendedores no Brasil começa, né? No quartinho de casa. O seu quarto foi o seu escritório e ali você começou a realizar a contabilidade dos seus primeiros clientes. Como é que foi esse tempo, Márcio? Você se lembra bem assim? Lembro. Graças a Deus eu tenho uma boa memória. Então, Legal. lembro como se fosse ontem, assim, ó. Se me deixar, nós vamos ficar aqui o dia todo contando a minha história, que eu lembro de cada detalhe, assim, sabe? Como é que foi, assim, os primeiros clientes, os seus primeiros 10 clientes? Como é que você atendia dentro de casa? Como é que era isso? Assim, ó, quando eu iniciei, efetivamente, abri o CNPJ, eu sentei com o pai não é contador, é engenheiro químico, como eu havia falado. Eu assim, pai, vamos começar, vamos abrir um CNPJ, se é para fazer, vamos fazer direito. Então, vamos abrir um CNPJ, vamos comprar um notebook. Então, morava com o pai, à época, então, a receita que eu teria não era uma retirada minha, eu investia. Então, por um bom período, eu fiquei reinvestindo a própria receita. E com que isso fez com que eu crescesse. Então, no início eu fiquei, vou alugar uma sala. Para quê? Se eu não tenho nem receita ainda. Nada impede de eu começar no meu quarto, meu cliente não precisa saber. E se ele quiser um atendimento, eu vou até ele. Presencialmente. Eu vou presencialmente até ele. Naquela época não existia tanta digitalização como tem hoje, né? Então, antigamente... 17 anos atrás, a gente está falando aí 2007. 2007, né? Isso mesmo. Então, 2007, era motoboy, buscava o documento, malotezinho debaixo do braço, ia até o cliente. Então, assim, movimento, né? Pegar o documento. Exatamente. E aí depois veio o QR Code, que daí tinha que ficar bipando as notas para poder importar. Hoje em dia é tudo digital. Então, fui até todos os clientes, efetivamente, precisava alinhar alguma coisa, eu ia até o cliente. Se fosse necessário, a gente ia em algum uma lanchonete, tomar um café, ou algo do restaurante, enfim. Então, a gente ia até o cliente e conversava, e assim foi. O pai trouxe o primeiro para uma indicação, trouxe o segundo para uma indicação. Graças a Deus, eu sempre priorizei atendimento. Então, eu gosto muito de atendimento, gosto muito de conversar, explicar. Eu tenho uma didática muito boa, então eu ia, explicava para o cliente, ele ficava fascinado. Legal, Márcio, eu tenho um amigo meu que está precisando também de contabilidade, já vou indicar teu nome. E assim foi indo. Hoje a gente tem na base do escritório mais de 150 clientes, todos orgânicos. Nenhum cliente efetivamente patrocinado, tudo através de indicação, no boca a boca, porque a gente prioriza muito essa questão da humanização. A gente tem que ir para a área digital interno. A gente tem que trabalhar o digital para facilidade, agilizar o processo, mas o atendimento, para mim, tem que ser humano. Melhorar o resultado, a performance, exatamente, a entrega. Porque no olho com o empresário, a gente consegue captar muitas coisas. Ali por telefone é algo muito frio, por e-mail, por WhatsApp. Então, no olho, tu deixa ele mais à vontade, a gente conversa, tu vai sentindo, às vezes tu estando no empreendimento dele, tu começa a observar o cenário, tu está dentro do campo dele. Estando dentro do campo dele, tu começa a observar coisas que ele não consegue observar, porque ele está todo dia ali. Então, quando tu estás todo dia no mesmo local,
muita coisa passa despercebida. Quando nós estamos de fora, entrando num outro campo, a gente consegue observar toda a logística dele e depois até fazer alguns comentários. Pô, João, pô, melhoria, reunião, né? Pontos de melhoria. Exatamente. Como eu estava aqui, cheguei ali, pô, observei ali a recepção que vocês tiveram, fantástica. Televisão, nome do Márcio, seja bem-vindo. Todos os colaboradores que passaram por mim sabiam o meu nome. Pô, isso não tem preço. E com certeza, Márcio, isso aí a gente aprendeu observando outros negócios, boas práticas de outros negócios, que a gente também se sentiu muito abraçado e a gente viu, a gente não tem, como se diz, né, vaidade nenhuma de dizer que a gente gostou e a gente passou a adotar aqui. Exatamente. Eu acho que é difícil que alguma pessoa venha aqui para gravar um podcast ou também para visitar o nosso negócio sem que não tenha essa percepção de ser abraçado, de ser recebido com qualidade. Você trouxe um ponto muito importante e que a gente sempre fala, né? A Somax, em todas as assessorias que ela presta, em todos os clientes que carinhosamente a gente chama de tripulantes, a gente sempre fala, quando nós conseguimos avançar até a fase do mapeamento de processo, do mapeamento de dados, a gente consegue melhorar os negócios, porque a gente consegue enxergar pontos não só de vulnerabilidade, mas pontos de melhoria dentro do negócio do nosso cliente. Isso é importante demais. E aí você começou nessa entrega, né, com esses clientes de forma orgânica. E como é que era assim a tua mente pensando, eu vou crescer, ou os clientes que eu tenho tá bom? Como é que era assim, no teu cérebro, como que você conseguia pensar em futuro, já que você era novo, né, e estava começando, você já pensava em crescer, já pensava em ter um escritório externo? Como é que era isso na tua cabeça? Eu sou daquela... Se é para ter de verdade. Então, quando efetivamente eu abrir, se é para abrir, é para crescer. Então, para mim, o céu é o limite. Então, foi quando efetivamente eu comecei... Entrou um cliente, pagava o meu sistema. Entrou o segundo cliente, o que eu vou fazer agora de melhoria? Não, agora eu vou registrar um domínio. Vou pagar a mensalidade de um site. E assim, eu sempre fui fazendo melhorias. Por um bom tempo eu não fazia retiradas. Graças a Deus eu tinha essa condição de morar com meu pai e ele poder me ajudar com isso. Infelizmente hoje em dia muitos empreendedores não têm como fazer isso 100%. Eu tive essa possibilidade, então isso me facilitou, me ajudou muito. Então todo o dinheiro eu sempre pensava, vou guardar, preciso sair de casa, não vou ficar para sempre aqui. Eu preciso ser visto. Aí onde que eu comecei? Não. Agora eu tenho um capital recorrente, né? Que a nossa receita é uma receita recorrente. Então a gente consegue prever muita coisa. Então com essa receita recorrente eu vi, agora dá de efetivamente alugar uma sala. Vamos para uma sala. Aluguei minha primeira sala comercial. Fiquei lá, entrando cliente, o escritório se autopagava, começou a sobrar dinheiro. E agora? Qual é o próximo passo? Se o Márcio ficar na operação, eu vou parar de crescer. Vamos trazer agora o primeiro funcionário para poder me ajudar na operação. Qual é a área que me toma mais tempo hoje? É a área fiscal. Perfeito, vamos contratar uma pessoa para o departamento fiscal. Fantástico. Trouxe essa primeira pessoa para o departamento fiscal? Show, se paga, começou a gerar mais receita. Dá de contratar uma segunda para um outro departamento? Dá. Qual é o meu segundo departamento que toma mais tempo? O contábil. Perfeito, vamos trazer uma pessoa para o contábil. E assim, fui indo até montar toda a minha equipe. Quando eu montei toda a minha equipe, perfeito, agora eu estou efetivamente estável, tenho a minha operação rodando, e o Márcio, como gestor, efetivamente, está no mercado, buscando novos negócios, novas parcerias, novos clientes, e com isso, a gente foi trazendo receita, e sempre crescendo. Daqui a pouco o local ficou apertado. Vamos para um outro local. E nesse meio tempo, lógico, o Márcio começou já a fazer retiradas e tal. Então, foi tudo muito bem, efetivamente, planejado que o Márcio deveria trilhar esse caminho.
Então, foi um planejamento de fato. Então, por isso que eu bato muito na tecla hoje, que todos os empresários, por mais que caiam de paraquedas, apareceu uma necessidade, senta um dia, tira um dia para isso, um final de semana, e monta seu planejamento para saber onde que tu queres ir, aonde que tu queres chegar. Porque se não tiver isso, se não tiver esse caminho muito bem definido, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Bem legal, bem importante você trazer esse conceito, né? E toda essa construção, né? Bem interessante. Para você que está nos assistindo nesse momento, entenda o seguinte, antes aqui nos bastidores nós estávamos conversando e chegamos realmente à conclusão, é um grande clichê, parece até clichê falar sobre isso, mas crescer não é luxo, é uma questão hoje de sobrevivência. Então, fica a dica. O Márcio, lá atrás, ele começou a crescer quando ele realmente tinha receita previsível. Né? Então, conforme os clientes foram entrando, você foi pegando onde você tomava mais tempo e foi encaixando pessoas na sua operação para que você pudesse aumentar a sua força de atuação e o seu braço, né? E, consequentemente, você ia crescendo. Exatamente, porque com isso eu consegui, assim, não basta ter só o planejamento, tu tens que ter estratégia. Entende? Eu tinha um planejamento para seguir e uma estratégia para definir. Então, a partir desse momento, qual era a minha estratégia? O Márcio não ficar preso no operacional. Porque a partir do momento que tu entra, tu fica no operacional, para te sair é muito difícil. Por quê? É um cliente ligando, é uma nota fiscal que tu precisava, na época, lançar, hoje tu importa, lançar, conciliar um extrato bancário, fechar uma folha de pagamento, recalcular o imposto. Se o Márcio ficasse preso nisso, o Márcio não estaria onde que ele está hoje. Então, a estratégia, qual foi? Vou primeiro eliminar o que me toma mais tempo. Podia ser o mais caro? Poderia. Mas só que, através dessa estratégia, eu pude trazer novos clientes que pudessem pagar ele e mais um outro funcionário por um outro setor. Então isso a gente sempre foi girando a roda, injetando dinheiro dentro. Infelizmente, nesse decorrer do prazo, do tempo do escritório, meu pai acabou adoecendo, ficou por um tempo com câncer, então o Márcio teve que se afastar um pouco do escritório e focar na área pessoal, dar os devidos cuidados, mas depois que meu pai acabou falecendo, voltei com gás todo para dentro do escritório, e depois disso trouxe a minha esposa para dentro do escritório. Isso também mudou muito, ela é administradora, então comecei a delegar. Agora, o Márcio já não estava mais no operacional, o Márcio estava no administrativo, financeiro e no estratégico. Trouxe ela para dentro do escritório e falei, agora és administradora, tens condições, vamos tocar junto, tu cuida da parte administrativa, financeira, e o Márcio vai para o estratégico e vendas. Hoje, 100% estratégico e vendas é comigo. Então, sempre estou no mercado, pesquisando novas tecnologias, novos negócios, novas parcerias, e com isso, nos últimos 5 anos, a gente vem crescendo, graças a Deus, muito bem. Pô, bom demais, cara, que legal. Uma coisa que me chamou a atenção você falar que, assim, muitos empresários vão na contramão disso, né? Eles preferem economizar na contratação de um braço. Não, bota uma pessoa ali só para ajudar. Mas, na verdade, quem ajuda, você está colocando mais peso na tua gestão, porque você vai levar muito tempo para poder ensinar aquela pessoa, né? Exatamente, exatamente. Então, é um custo muito alto que tu vai continuar parando para ficar na operação. Fica a dica aí. Fica a dica aí, mais uma dica. Efetivamente, mais uma dica. Inicialmente, você precisa de braços fortes, que possam segurar a tua estrutura. Geralmente pensam ao contrário, né? Ao contrário. Vou botar ali um braço mais fraco só para suprir uma necessidade. Não. Então, se você tem essa condição de porque assim, para uma empresa ser saudável, você, pessoa física, também é outra dica, você, pessoa física, tem que ser saudável. Porque hoje muitos empresários, o problema não é a empresa. O problema é o CPF. É o CPF. O CPF gasta muito, o CPF tem um alto custo,
o CPF não tem controle, não tem dinheiro no CPF, o CPF corre para onde? Para a empresa, para o caixa Para a da empresa, empresa. para o caixa da empresa. Aí onde começa a dar os problemas de caixa de empresa. Márcio, minha empresa não dá dinheiro. Pera lá, vamos respirar. Vamos olhar as tuas contas. Tua empresa dá dinheiro. Vamos olhar as tuas contas pessoa física. Tá aí, né? Tá aqui, ó, se observar, tá aqui, ó, a creche do filho, o plano de saúde. Se eu for botar isso, o teu salário é 30%, 40% do faturamento da tua empresa. E eu acho que é clichê também falar, mas é o básico do básico. Pessoal, conta pessoa física é conta pessoa física, conta pessoa jurídica é pessoa jurídica. Não paguem contas pessoais na conta da pessoa jurídica, né, Márcio? Exatamente, exatamente. Assim, ó, eu bato muito nessa tecla. Vocês vão me ver repetir muito do cair de paraquedas. Porque o cair de paraquedas, tu não tens conhecimento disso. Só vai começar a ter conhecimento quando tu começa a ter problema. Quando tu começar a ter problema no teu CNPJ, que aí você vai começar a ter conhecimento do que é o empreender. Que aí você vai começar a correr atrás do que está acontecendo, por que está faltando dinheiro. Então, até vai uma dica, se você está começando agora, senta, analisa seus custos de pessoa física, seus custos de pessoa jurídica e vê até onde você tem essa disponibilidade de secar a sua pessoa física. Diminuir o máximo de retirada para você poder ter a sua empresa engrenando, porque ela é que vai te dar o dinheiro. É ali que vem o teu salário. Não é o contrário, né? Se você ficar sugando ela, uma hora a fonte vai secar. Então, efetivamente, se você começou agora, apareceu uma oportunidade, vou começar a empreender, show, perfeito. Mas senta, planeja, vê onde que tu queres chegar, vê os teus custos de pessoa física, vê o que consegue cortar. Por quê? É dela que tu depende. Não adianta tu querer ter um alto padrão de vida iniciando uma empresa sem capital, sem ter um giro. Então isso é extremamente perigoso. Então, olhe sua pessoa física antes de qualquer coisa. Perfeito. Muitos empresários às vezes não acabam alcançando o sucesso em virtude dessa mistura, né, de pessoal e pessoa jurídica, né? Exatamente. E o que eu vejo que no mercado hoje, a gente não existe, né, de uma certa forma, aquele aprendizado que vem de casa. Ninguém aprende na escola, por exemplo, a ser empreendedor. Não existe, né? Então, pegando a sua fala lá do início, né? A maioria dos empresários, ou eles entraram no mercado porque eles queriam realmente empreender, tem aquele veio de empreendedorismo, ou então por uma necessidade, que a grande maioria acontece, né? Mas dizer que o cara foi preparado para ser um empresário é muito difícil, né? Exatamente. Principalmente as questões de sucessão. Márcio, e aí você começou a sua operação, iniciou as suas atividades e começou a construir de forma orgânica o teu negócio. Em que momento que você deu aquela reestruturação e falou assim, agora realmente isso aqui é um negócio e eu tenho mais responsabilidade? Muitas das vezes as pessoas acham que quanto mais um negócio cresce, agora está tranquilo. É o contrário, né? Quanto mais cresce, mais a responsabilidade acaba chegando. Exatamente. Né? E quando que você parou e pensou, putz, agora não tem como voltar atrás, é isso mesmo? Foi isso mesmo que aconteceu? Foi mais ou menos isso, assim, ó, porque como eu comecei em casa, eu tinha um suporte do meu pai financeiramente, então eu podia ser um pouco mais arrojado, eu podia arriscar um pouco mais. Então, nesse período, eu fiquei mais tranquilo, trazia cliente e tal, morava com o pai, comida, casa, roupa lavada, tudo direitinho. Quando o pai adoeceu, o pai ficou 8 anos com câncer. Então o pai fez cirurgia, quimioterapia, radioterapia, tudo que era possível. Acompanhei desde o início, meu irmão morava em São Paulo, então fiquei um pouco acomodado nisso. Não acomodado, não me arrependo jamais, pelo amor de Deus. Faria 10 vezes mais do que eu fiz pelo meu pai. Mas só quando ele faleceu, efetivamente, que caiu a ficha. Perdi meu porto seguro. Se desse algum problema,
Eu tinha para onde correr. Agora é comigo mesmo. Agora é comigo mesmo. No entanto, até enquanto o pai estava doente, aconteceu até um fato, que o meu escritório foi roubado, entraram, levaram todos os meus maquinários, tudo, e eu tive que meio que estruturalmente recomeçar do zero. E ele era o meu porto seguro. Então ele me ajudou muito nessa parte. Então quando efetivamente o pai faleceu, falei, acorda, agora eu já tinha tudo muito bem profissional e tal, mas só que foi o que eu falei, tu fica às vezes na tua zona de conforto dentro da tua caixinha ali, não, tá tudo bem, tá entrando cliente orgânico e tal, tá pagando as contas, tô fazendo as minhas retiradas e tal. Aí o pai faleceu, assim, pô, agora se acontecer alguma coisa, quem é que vai? Sou eu. Caramba. É eu e eu. Então foi onde que efetivamente eu fiz essa virada, comecei a ir pro mercado, ler, comecei a seguir especialistas, pegar dicas. É lógico, a gente hoje em dia na internet aceita tudo, né? Tem que ter esse filtro. Esse filtro, né? Esse filtro. Não adianta tu fechar o olho aqui, ele falou isso, eu vou fazer isso. Não. Tem muito charlatão. Muito. Olha, internet, pessoal, preste bastante atenção. Tem pessoas que vivem de cliques, tem pessoas que vivem de likes, tem pessoas que vivem de views. Então, muitas coisas que se popularizam, que se disseminam e que viralizam na internet, é o efeito que eles querem que isso aconteça, porque é assim que eles monetizam, é assim que eles ganham dinheiro. Então, muito cuidado com o que você ouve realmente na internet. Por exemplo, né, como que você vai pegar insights de uma pessoa sobre gestão se essa pessoa nunca foi gestor de nada? Tem muito disso. Muito disso. Então, por isso que tem que ter esse filtro. Tem muita gente que fala de gestão, fala de contabilidade sem ter trabalhado no escritório de contabilidade, por exemplo. Não acredito nisso. Mas... Tem. Agora, recentemente, não irei citar nomes, né? Mas empresários falando sobre planejamento tributário, sendo que há 3, 4 anos foi preso por sonegação de impostos. Empresários... mas vai ver que aí tem um conhecimento de causa, né? E hoje fala sobre planejamento tributário, que a empresa está pagando muito imposto, ele não tem conhecimento nenhum. Primeiro que ele não é contador, foi preso por sonegação, mas enfim, a gente vai para uma outra área. Mas a gente tem que efetivamente filtrar muito, isso eu fiz desde o início. Porque se você focar muito no que eles falam, eu digo que é praticamente uma droga. Porque eles te dão ali, tu vai, assiste, tu sai lá em êxtase. Aí tu volta pro teu negócio, nossa... Meu negócio é uma merda, né, cara? O que eu vou fazer aqui? Não, deixa eu ajustar aqui. Não vê resultado. Aí daqui a pouco a mesma pessoa volta lá e fala outra coisa. Não, calma aí, eu deixei lá na palestra, na mentoria dele, etc. Vai lá novamente, ganha aquele gásinho e nisso tu vai viver nesse ciclo. Então, efetivamente, tens que analisar de fato, foi o que eu fiz. Analisei o que fazia sentido. Esse faz sentido? Não. Esquece. Esse faz sentido? Faz. Faz sentido da mesma forma ou faz sentido se eu adaptar a minha realidade? A tua realidade. Então, foi o que eu comecei a fazer. Comecei a adaptar, comecei a criar processos, adquirir sistema de processos, comecei a mapear. Então, com isso, o meu escritório foi ganhando estrutura. Por quê? Para te poder crescer, tu cresce. Mas se tu não tiver uma estrutura, a base muito sólida, de uma casa, qual é que é a base? As vigas. O alicerce. Então, se tu não tiver isso muito bem firme, uma hora tu vai crescer, qualquer ventinho, desmorona tudo. Então, a partir do momento que tu começa a ter isso muito bem estruturado, começa a crescer efetivamente firme. Então, foi aí onde que eu comecei efetivamente criar processos, comecei a ir mais, voltar para o mercado, me aproximar, enfim, novas tecnologias. Aí veio a onda digital, que a gente teve que se readaptar, porque era malote, era tudo. Aí agora tem sistemas, vamos para dentro dos sistemas. Quais são os sistemas? O que a gente pode trazer para o nosso cliente para facilitar para eles e para nós? E a gente, como empresário, tem mais tempo para os nossos clientes. Então, com isso, a gente foi trazendo sistemas que capturam notas fiscais, sistemas de segurança, backup, enfim... CRM, e a gente vai. Hoje, lá no escritório, a gente tem mais de 15 ferramentas para fazer todos os controles do escritório. Inclusive, a LGPD. Legal.
Márcio, você falou sobre a modernização, né? Falou que esse momento que você virou a chave e que você entendeu que era necessário buscar conhecimento, né? Então você virou essa chave, procurou buscar conhecimento, ler, aprender, estudar, isso é muito importante na vida do empreendedor. Pouca gente se dá conta de que todos os dias nós estamos aprendendo. Aprendemos com comportamento, aprendemos com atitudes e especificamente com o mercado. O mercado vai caminhando e se você ficar para trás, Perfeito. Já era. Exatamente. Então por isso que você buscou novas ferramentas, tecnologia para poder acelerar. Você acredita que hoje um escritório de contabilidade, falando especificamente no teu nicho, né, e depois você pode até falar sobre outros negócios, que não se digitalizarem, que não implementarem ferramentas, a tendência desses escritórios é fechar? É fechar, é morrer. Já existem muitos escritórios vendendo as próprias carteiras. Só vende a carteira, né? Vende a carteira e cai fora. Entendeu? Então, se não digitalizar, porque assim, a tendência, o futuro... Não é ter mais papel, né? Não. Assim, a gente já... Um exemplo muito prático, acessível, vamos dizer, a todos, o imposto de renda. Pessoa física. Antigamente, tinha que ir lá na Receita Federal, nos Correios, disquetezinho, levar. Depois começou a fazer entrega pela internet. Hoje, a Receita monta a tua declaração na pré-preenchida. Você só valida os dados. Já vem tudo, né? E já transmite. Então, esse contador que não ir por essa pegada digital, ele está propenso ao fechamento nos próximos anos. Entendeu? Até porque o concorrente está vindo forte. A onda digital acelera muito o processo. Então, se ele ficar ali estagnado, vai passar um caminhão por cima e ele vai ficar. Falando de processos, né? Você falou que é importante demais você construir esses processos que pudessem trazer clareza para que as pessoas executassem as atividades, obviamente. Né? Quando você tem um time, você precisa desenhar os processos, né? Porque, como você bem disse, né? Você passou o período ali fora do escritório, praticamente da operação, cuidando ali do seu pai em alguns momentos. Exatamente. Recentemente você também teve seus gêmeos lá, suas bênçãos, que também teve que dar um gás, um esforço danado lá para tua esposa, e assim, isso aí a gente sabe que não tem preço, mas é necessário. Como é que foi essa construção? É fácil fazer? Vamos falar a realidade, é fácil? Não. Montar processo é fácil quando tu para pensar, porque ele está na tua cabeça. Mas faz um exercício. Pega um processo simples, Tenta descrever. Tenta descrever. Você acha que vai fazer isso dali em 5, 10 minutos? Não vai. Então, a partir do momento que tu começa a escrever, tu começa a pensar, nossa, quanta coisa tem aqui. Quantos itens, quantos... Eu nem sabia que fazia tanta coisa. Perfeito. Sabe quando tu termina o dia, meu Deus, parece que eu não fiz nada? Por quê? São processos que você fez, mas são os processos que estão na sua cabeça. Hoje está aqui. A gente não sabe o dia de amanhã. Graças a Deus, eu ainda não tenho todos os meus processos mapeados, porque efetivamente leva tempo. Por mais que seja um processo simples, você tem que escriturar, pensar, e não só simplesmente botar. E sempre está se atualizando. Não adianta você montar um processo, não, eu tenho esse processo montado, esse processo definido, ele vai ficar ali. Não, daqui a um mês mudou aquele processo, mas daqui a um mês tu está montando outro processo. Ao mesmo tempo que está montando, tens que atualizar o que já foi feito. Então, é um processo contínuo. Então, sempre vai estar atualizando os processos. Então, graças a Deus, para a gente ter alguns processos definidos, quando nasceu os meus gêmeos, eu fiquei 3 meses sem botar os pés dentro do escritório. O escritório rodou perfeitamente. Pelo contrário, cresceu. Continuou entrando novos clientes. Muito legal. Fazia alguns atendimentos digitais online, que eu gosto muito de conversar. No entanto, hoje, todos os novos clientes passam por mim. Então, chegou alguém lá, eu queria abrir uma empresa. É o Márcio. O Márcio é a vitrine, o Márcio é a porta de entrada. Então, nesses 3 meses, entrava cliente, eu olhava a minha agenda, devido aos gêmeos, para dar um suporte à minha esposa, agendava, fazia. Então, por eu ter processos,
escritório rodou redondinho e entrando novos clientes. Então, um dos processos que eu tenho muito bem definido, que foi meu carro-chefe, efetivamente, é o de entrada de cliente. Eu comecei por ele. Por quê? Ali eu não perco nenhuma ponta. A partir do momento que ele entrou redondinho, lá dentro, a minha operação roda. Importante demais, né? Vender Exatamente. é a solução de todos os nossos problemas, Perfeito. Né? E tu tem esses processos muito bem definidos, porque foi o que eu falei, hoje tu estás ali, e amanhã? É a mesma coisa um colaborador. Hoje ele está trabalhando para ti, e amanhã? Ele vai estar em outro. Se o processo está na cabeça dele, o teu processo vai embora. Vai entrar um novo colaborador e tu vai ter que criar um novo processo na cabeça dele. A partir do momento que tens isso desenhado, definido, entra e sai, teu processo, tua operação vai continuar rodando. Bacana. E hoje muitas empresas elas não entenderam o verdadeiro game, né? Que para ela ter produtividade ela precisa inovar. Mas tem a inovação que traz alguns riscos, e riscos esses que talvez são até desconhecidos. Um deles é proteger os dados pessoais dos seus clientes. E aí, nada mais do que você como nosso cliente para poder falar, e principalmente com o tipo e a volumetria de dados pessoais que vocês tratam. Afinal de contas, você falou ali de uma carteira de mais ou menos 150 clientes, e que esses 150 clientes seus, provavelmente, muitos deles têm funcionários, então Exatamente. Tem dados de funcionários ali, que tem 100, 200 funcionários, ou seja, tem até 4 vezes mais do que os seus funcionários dentro da empresa. Olha a responsabilidade. O quanto que é importante, aí pedir até para você falar para o empresário hoje, o quanto é importante a proteção e a privacidade de dados. O processo de adequação ao LGPD foi importante para o teu escritório? Nossa, foi extremamente importante. Quando saiu a legislação efetivamente, na mesma hora eu já pensei, não podemos... Não, mas legislação nova vai mudar muito. Não, mas essa aqui é algo sério. Efetivamente, são dados sensíveis. Foi onde que a gente começou a pesquisar, encontramos a Somax. Quando eu fiz a primeira reunião com o Alan, eu falei, Alan, bora lá? Vamos fechar. É vocês, eu não vou procurar mais ninguém, é vocês. Então, a partir do momento que a gente começou essa parceria, os processos que a gente tem no dia a dia, a gente começou a validar os processos da LGPD. E onde que a gente começou, nossa, é isso tudo realmente que a gente trata de dados, e a gente não sabia que... Não tinha noção, é né? Extremamente sensível, um certificado digital, uma data de nascimento, um CPF, um nome completo. E não só isso, dados, números de empresa, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então foi aí onde que a Somax veio, nos ajudou de ponta a ponta, e hoje, graças a Deus, a gente lá no escritório, em todas as nossas reuniões, a gente bate no peito e diz, a gente tem proteção de dados. Isso traz segurança para os nossos clientes. Eles percebem que nós estamos preocupados com eles e com a nossa relação. É bom para mim, que eu me protejo, e é bom para ti, que eu estou te protegendo também. Então a gente leva essa percepção para o cliente. Nem todos os clientes têm essa percepção, mas é uma obrigatoriedade nossa, na reunião, já levar isso. Legal demais. Para ele poder ter esse controle e essa visão que esses dados são extremamente sensíveis. É um diferencial competitivo, querendo ou não. Exatamente. Eu não levo como um custo, eu levo como um investimento. Porque o meu cliente reverte isso para mim. Eu posso incluir isso no meu honorário. Pô, Márcio, teu honorário está acima dos demais. Os demais têm LGPD? Cuidam. Eles têm uma empresa que trata os dados? Eles podem dizer que tem. Muitos dizem que tem, não, tá tudo mas certo. De fato não tem. Eles vão lá, colocam um DPO, colocam um e-mail bonitinho de DPO e pronto. Mas vai olhar de fato se eles estão tratando os dados, se eles estão usando, se eles estão seguindo todas as regras de segurança, etc. Me desculpa, não estão. Então por isso que o nosso honorário é mais diferenciado, porque a gente dá toda essa segurança para o nosso cliente. Sabe que antigamente, né, Márcio, a gente, assim como você falou, né, que precisou sair da operação, e aí, para quem não sabe, o Márcio foi um dos clientes em que, inicialmente, quem atendia a imagem e contabilidade, era eu que
que conduzia os sprints, né, Márcio? Exatamente. Então era eu e o Pedro que fazia as reuniões, depois veio o Pedro, depois veio o Luiz, veio os outros membros dos times. Mas, assim como o Márcio, eu também tive que sair da operação em algum momento. Ainda conduzo algumas reuniões, mas são reuniões estratégicas e objetivas, com finalidades objetivas. Mas é importante demais, eu como gestor de negócio, em algum momento eu tenho que sair da operação para fazer o quê? Exatamente o crescimento. Sim. Hoje a gente está aqui gravando esse podcast, mas a operação está lá rodando. Não está parando, tem processo. Tem processo. Exatamente. Né? Então precisa ser conduzido. E que bacana, Márcio, ver que depois de muito tempo a nossa parceria continua e sempre buscando entender em que podemos te ajudar, em que podemos fazer com que essa parceria se fortaleça a cada dia. É a nossa missão, levar o sucesso do seu negócio, quando o assunto é proteção e privacidade de dados. E hoje, quando você olha para os seus concorrentes, o que você fala assim, por que eles acabam não crescendo? Por que eles não se desenvolvem? Por que eles não entendem que é necessário ter o que você tem? Por que existe essa fragilidade no meio contábil, principalmente, né? Assim, porque o contador sempre foi aquele guarda-livros. Sempre, aquele síndrome do cachorro, sempre não, eu sou só um contador, e se prende a operação. Não, eu não sou contador, eu sou um empresário contábil. Opa! Ó. Entendeu? Essa é boa, hein, Marcos? Vai dar esse corte aí, ó. Ele não é um contador. Não sou um contador, eu sou um empresário contábil. O contador é aquele que está lá dentro, trabalhando na operação, girando, fazendo as análises. Então, a partir do momento que eu saio da operação, eu começo a ser efetivamente o líder. Se tu estiver lá junto, no chão de fábrica, eu digo, não querendo menosprezar, mas tu estando ali na operação, tu não consegue ver para onde tu estás indo. Como é que tu vê o tamanho da floresta se você estiver agarrado no tronco da árvore? Exatamente. Você tem que ir pro topo da árvore. E quando tu vais pro topo da árvore se tu estás ali preso na tua operação? Então, a partir do momento que tu sobe pro topo da árvore, tu começa a ver para onde que tu queres ir. Entendeu? Não é fácil. Não foi assim, é fácil? Não é fácil. Não, é um processo. Eu digo, tudo é processo. É um processo de maturação, botar pessoas certas, ter uma cultura de time. Ter uma cultura, a equipe se une e te dão esse suporte para você sair da operação. Então, a equipe bem unida, processos, cultura, sobe e se torna líder. Tu começa a puxar a tua equipe. Tu não empurra a tua equipe. Tu puxa a tua equipe. Vem, pessoal, é esse caminho que a gente vai. Tu vai sempre à frente, trazendo a equipe atrás. Nunca a equipe na tua frente. Bom demais. Você falando assim sobre ser um empresário contábil, mostra muito da tua maturidade no conceito de gestão. O quanto hoje você se intitula não só um empresário contábil, mas qual a importância de ser realmente um gestor contábil para as empresas? Por que essa nomenclatura, por que essa visão que a imagem de contabilidade leva para os seus clientes é muito mais importante do que ser simplesmente um contador do passado? Exatamente. Por quê? O próprio nome diz, a minha imagem é a sua imagem. Então, se eu tenho muito bem definido o meu processo de gestão, meu cliente, ele pode me ajudar. Se o cliente procurar um escritório que não tem uma gestão muito bem definida, que é aquela loucura, tu entra no escritório, aquela papelada, batendo a cabeça, o cliente vai pensar, o que ele tem a agregar? Então, a partir do momento que a gente começa a ter essa gestão e mostrar para o mercado, efetivamente, para os nossos clientes, que a gente tem isso muito bem definido, começa a trazer segurança e ofertar esse tipo de serviço para eles terem esse tipo de gestão, ter esse tipo de visão. Não é só uma gestão do próprio escritório, é gestão de equipe, é gestão administrativa, gestão financeira, é gestão num contexto geral. É que nem eu digo, tudo na vida é uma estratégia. Sempre
um contador em si, ele já é considerado um amigo, um confidente, um advogado, um conselheiro. Exatamente. Tudo eu pergunto ao contador lá que ele deve saber. Exatamente. Então, por que não explorar essa imagem de uma forma estratégica, né? E trazer efetivamente resultados, né? A um acompanhamento mais efetivo. Né? Uhum. Então, eu acho que os profissionais, na minha visão, né? Os profissionais contábeis que eu conheci lá no passado, e aí, Márcio, eu não sou CLT, né? Não assino carteira desde 1996, né? Então, só para você ter uma ideia nessa vida de empreendedorismo que eu já tenho. E os contadores do passado era completamente diferente, né? Até porque não é que a legislação era diferente, mas o meio de estar em conformidade com a legislação era outro, né? Então, sim, eu sou da época que eu via pessoas fazendo dublê de nota, fazia um bloco quente e um bloco frio. Essa nota é para quem? Essa nota aí vai ser apresentada na fazenda? Exatamente. Não, então bota o bloco frio, Enfim, era essa época. Hoje são outros tempos, não tem como. Hoje o contador ele pode, inclusive, orientar o empresário como contratar uma pessoa. E você falou sobre cultura, né? Perfeito. Aqui na Somax, por exemplo, a gente valoriza muito a cultura. Nós temos o nosso código de cultura e levamos muito a sério. Uma das coisas que a gente sempre traz como uma boa prática e dentro da Somax é fundamental é o desenvolvimento. Então, todo colaborador da Somax, todo parceiro, todo associado da Somax, ele precisa se desenvolver. O que ele conhece, o que ele sabe hoje é uma coisa, né? Daqui a um ano, ele precisa aprimorar o que ele soube. E assim, não é prerrogativa só da alta gestão, de nós, diretores, sócios, donos do negócio, não. É de todos os assessores ou colaboradores que aqui estão. Eu fico até brincando com o Márcio, o seu xará que está aqui, nosso produtor, Márcio. Irmão, você é o cara, hein? Fera demais, o homem. E eu brinco com ele e falo, Márcio, desde quando você chegou aqui, você já aprendeu várias coisas diferentes, entendeu? Sim. Ele falava assim, não, Damião, lá, antigamente eu só usava o Google Drive, que era o que eu estava acostumado. Chegou aqui a gente não usa o Google, aqui a gente usa a Microsoft. Então, sim, não é Google Drive, é SharePoint, é OneDrive. Exatamente. Né? Querendo ou não, ele acabou tendo que aprender, evoluir. Então, o desenvolvimento, por quê? Porque a gente aqui dentro, a gente preza pela segurança. Sim. Então, a Microsoft, por já ter já o nosso e-mail e todo a plataforma de segurança, ele aprendeu, sim, a utilizar a Microsoft. E assim vai. Não importa se você fizer 1% a mais todos os dias, se a gente parar para pensar, num final de um ano, eu aprendi 365% de coisa, ou seja, eu evoluí 365 vezes mais do que eu sou hoje. E muitos empresários esquecem disso e se trancam, se pautam apenas um certificado que ele tirou. Me formei em engenheiro, me formei em médico, me formei em ciências contábeis, e é isso aqui que eu preciso aprender. Não. A gente vende para quem? A gente vende para pessoas. É bem isso mesmo. A gente precisa entender de pessoas. A gente precisa entender que as pessoas que serão os nossos clientes, não as empresas. Perfeito. Então, acho que o foco dos negócios, dos empresários, dos gestores, é entender realmente de pessoas, porque só assim você vai entender que vai chegar ao teu sucesso. E falando um pouco de futuro, de visão prospectiva, né? O que você enxerga aí para a imagem, contabilidade, onde você quer chegar, meu querido? Como eu falei no início, o céu é o limite. Meu negócio é crescer, continuar ajudando os empresários aí mundo afora. Hoje a gente atende o Brasil inteiro, temos clientes em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, então a gente... você não atende só em Santa Catarina, não, cara? Não, com a onda da digitalização, a gente consegue atender o Brasil inteiro. Tem alguns locais que são mais manuais? Tem. Mas para o Márcio estar mais estratégico, o Márcio tem network.
Então, hoje, eu conheço contadores do Brasil inteiro. Então, se tem algum processo que eu Vai lá, preciso... representa e pronto. Ligo, ô fulano, tô com um processo aí, tu consegue numa mão? Consigo. Ah, quanto? Perfeito. Ah, é R$100, R$200, 500, 1.000, 2.000, enfim. Fechou, vamos fazer. E assim, da mesma forma, ao inverso. Também tem contadores de outros locais que nos têm como estratégia em Santa Catarina. Então, tudo que ele precisa aqui em Santa Catarina, eles nos contactam, a gente faz uma parceria, um ganha-ganha, todo mundo ganha. Coisa que era praticamente impossível alguns anos atrás. Não, antigamente era o escritório. Não, aquele escritório ali, deixa ele lá, cada um no seu. Não, hoje um conversa com o outro. Inclusive, 15 dias atrás eu estava lá em Mato Grosso, em Sinop, conhecendo a estrutura de um grande amigo nosso, mais outros 10, 12 empresários contábeis do Brasil inteiro, de Fortaleza, aqui de Santa Catarina, de São Paulo, visitando e a gente trocando de fato numa sala fechada, legal, né, cara? trocando experiências, ideias. Eu tô com essa dor, o que vocês fazem aí? Todo mundo cresce, entendeu? Então, efetivamente, isso faz total diferença. Então, a imagem contabilidade, a gente quer crescer. A gente tem nossos planejamentos estratégicos sempre já muito montado, porque com o planejamento estratégico a gente sabe qual é o caminho a ser feito. Tá na hora de começar a agendar as reuniões de planejamento estratégico, antes de finalizar o ano, né? Então, para você que é empresário e que ainda não planejou, ainda não marcou a sua reunião de planejamento estratégico, tá na hora. A Somax aqui já marcou a sua reunião de planejamento estratégico antes, inclusive, do Natal, para que a gente saia de recesso, né, natalino e possa, obviamente, estruturado, já com tudo estruturado, saber que a partir do dia 1º precisa botar tudo em prática. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, ó. Dica do Márcio aí, ainda dá tempo de agendar com planejamento estratégico é o caminho que a gente quer seguir. Perfeito, o céu limite mas é esse caminho aqui que eu vou seguir. Lógico, no decorrer do trajeto, tem ajustes a serem feitos. Então não adianta você só montar o planejamento estratégico e não revisar. Você tem que sempre estar revisando o teu planejamento estratégico. A gente revisa aqui a cada 3 meses, Eu ia falar isso agora. Por exemplo, fazer a cada 3 meses, tudo depende da sua estrutura. Tem estruturas que o cara precisa fazer mensalmente. Tem estruturas que faz semestralmente, trimestralmente. Então, sempre acompanhe o seu planejamento estratégico. Por quê? Senão, se der um furo, só vai ver no final do ano. É verdade. E aí já não tem tempo de corrigir ou então de mudar a rota, né? Exatamente. Então, para 2025, a gente almeja um crescimento de 40% a 50%. Esse ano, a gente está atingindo já 40% antes do fechamento do ano. Então, a gente almeja isso, ter a nossa própria sede. Então, a gente está acelerando, trazendo novos negócios. Em breve, a gente vai fazer um lançamento aí bem bacana aí de novos serviços aí, para a gente continuar acelerando, porque se a gente não estiver acelerando, tem alguém que vai acelerar. Que vai acelerar, e vai te deixar para trás. E falar em sede, né, você foi um dos nossos tripulantes que esteve aqui na inauguração da nossa sede. Até te agradeço aí pela sua presença desde já, naquele momento. A gente ficou muito feliz, cara, assim, de você ver onde a Somax era, onde que a Somax está, e a gente também fica muito feliz de saber dessa nova visão, né, que a imagem está trazendo, o patamar que ela está atingindo. Fico feliz demais, cara, e saber que a gente pôde contribuir com alguma coisa é fundamental. Márcio, a gente sempre faz uma dinâmica para saber um pouco do teu perfil aqui, e a galera que está em casa também gosta muito dessa dinâmica, né? Antes da gente encaminhar aqui para as perguntas finais. A gente ficaria aqui contigo aqui, velho. Facilmente. Umas 3 horas aí batendo papo, né? Mas assim, uma resposta rápida, né? Eu vou te perguntar uma coisa e você responde. Vamos aí lá. Na bucha. Vamos lá. Vamos dizer assim, um sonho, Márcio. Um sonho. Pessoal ou profissional? Tanto faz, o que você achar mais relevante. Quiser falar os dois. Não, o sonho pessoal eu estou realizando, que é uma construção de uma casa para minha família, que agora a família é grande, né? 3 filhos, então a gente está já em construção. E um sonho, efetivamente, para o escritório é ter a própria sede do jeito que a gente quer, do jeito que quando é alugado a gente se limita a algumas coisas, alguns investimentos e tal. Então, são sonhos iguais, só que o pessoal ter a casa própria. Eu já tinha
mas só que agora, efetivamente, graças a Deus, é algo um pouco mais do que a gente já tinha, e ter a própria sede do escritório. Legal demais. Uma missão. Continuar ajudando os empresários no Brasil afora e ver o sucesso deles. O sucesso deles é o meu sucesso e a minha alegria. Boa. E algo que para você é inegociável, Márcio. Isso aqui é inegociável. Caráter. Caráter para mim é tudo. Se não tem caráter, esquece. Isso aí é bom demais, né? De saber que isso aí é o que muitos brasileiros precisam botar na mente, na cabeça e realmente seguir, cara. Perfeito. Se não tem caráter, esquece. No entanto, uma das formas que a gente contrata funcionários lá, a gente, numa entrevista leve, a gente tenta sempre trazer o perfil dele, e dentro do perfil a gente consegue ter um caráter. Se não tem perfil, eu não quero conhecimento. Conhecimento eu te dou. Eu tenho conhecimento para te dar. Mas caráter vem do berço. E é cultura, né? E para a pessoa também entender qual é a cultura da empresa. Exatamente. Tu não muda o caráter, tu não muda o perfil da pessoa. É verdade. Então, para mim, pra gente, não só como Márcio, pessoa física, como profissional, é tudo. Bom demais. E por último, eu gostaria de deixar aí você dar aquela dica, olhando aqui para a câmera, dar dica para o empresário que está nos assistindo nesse momento. O que ele precisa ter para ter sucesso no negócio e ter uma gestão efetiva do negócio dele? Ter sucesso, ser um gestor eficiente, por toda a experiência que você tem, 17 anos. Você começou do zero e, pelo que você falou, começou do zero mesmo, só com conhecimento. Perfeito. Um quartinho lá dentro da casa dos seus pais, Márcio, olhando para cá. Perfeito. Assim, ó, você que está empreendendo, a nossa dica qual é? Tira uma meia hora por dia, 1 hora ou 2 horas na semana, senta, analisa os seus números. Eles dizem muita coisa, eles não são só números, não é só um imposto. Não, é a tua vida que está ali dentro. Então senta, analisa efetivamente os teus dados, porque ali ele vai te dar a saúde financeira da sua empresa. Porque hoje você fica muito preso na operação. A partir do momento que está dentro da operação, não está olhando nada, esquece os números. E os números que vão te dar a direção. Márcio, eu não estou vendo dinheiro. Estás olhando teus números? Não, estás preso. Ah, Márcio, mas eu não tenho tempo. 1 hora não vai fazer diferença na tua operação. Nem que seja 1 hora tão depois. Você é empresário, você não é CLT. Pode trabalhar depois do horário também. Se não queres, me desculpa, a sinceridade, mas se não queres trabalhar depois do horário, volta a ser CLT. Ser empresário é correr riscos. Então, terminou o expediente que você faz o atendimento para o cliente, tira então meia hora por dia, faz o fechamento do teu caixa, analisa o teu caixa, analisa teus custos, as tuas receitas. Com isso, tu consegue ter uma previsão de fluxo de caixa, como está a saúde financeira, aonde que você pode chegar, aonde você pode reduzir custos, aonde você deve procurar novos fornecedores. Não, esse fornecedor aqui está muito alto para mim, eu estou tendo desperdício aqui. No dia a dia você não consegue ver isso. Então, a dica que eu tenho efetivamente, tira um tempo para a sua gestão, tira um tempo para a administração da sua empresa, para a finança, para o administrativo. Se você não tiver tempo para isso, qualquer caminho serve. Então, senta, analisa os números, olha, coloca e, se tem dúvida, procura um profissional especializado nisso, leva os números. Você não foi formado para isso. Então, aqui meus números, me ajuda. Com certeza um profissional vai te prestar uma consultoria. Se você tiver números, ele vai te dar a direção. Mas se você chegar para um profissional e não tiver dados, não tiver números, ele não vai conseguir te dar uma direção. Então, tira todo dia um tempinho ali no seu dia a dia e analise seus dados. E, como eu falei anteriormente, não olhe só a pessoa jurídica. Se vê que está tendo algum probleminha, dá uma olhada também na sua pessoa física. Legal demais. E a gente sempre fala, né, que melhor do que não fazer nada é procurar ajuda. Exatamente. Então, se quer saber mais detalhes de como potencializar os seus resultados, de como fazer uma gestão efetiva, procure ajuda. 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 Procure
qual a necessidade de você, de repente, estar analisando os números. Procura aqui o Márcio. Márcio, Com certeza. deixa suas redes sociais, faça seus agradecimentos finais aí. Não, mais uma vez agradecer aqui a vocês pela recepção aí, pelo convite, é uma honra, e sempre que precisar a gente está à disposição aí para outros podcasts também. O meu xará ali por toda a produção aqui, que é de primeira, viu? Tem meu Instagram, que é o Instagram @MárcioVMiller, MULLR, e tem o do escritório, o @Imagem Contabilidade, tem o nosso site, imagemcontabilidade.com.br. Siga a gente nas nossas redes. Toda semana eu estou postando sempre 2 vídeos com dicas financeiras, de gestão e de RH. Então sempre estou variando. Toda semana, 2 vídeos a gente está postando ali para efetivamente ajudar o empresário a alavancar, sair desse start. A gente falou muito de empreendedorismo, mas hoje o Brasil tem 21 milhões de empresas. Desses 21 milhões, 11 são MEIs. Mais da metade. Entendeu? Então, olhe efetivamente esses números são primordiais para isso. Então, se tiver dúvida, se tiver alguma coisa, pode nos procurar que a gente está aqui para ajudar vocês. Imagem Contabilidade, tá lá, @Imagem Contabilidade no Instagram. Márcio V. Miller. MULLER. Márcio V. Miller também no Instagram, vai lá, manda um direct para ele. Ainda fala assim, ó, Márcio, te assisti no podcast da Somax, gostaria de ajuda. E você atende Brasil todo, né, Márcio? Brasil inteiro, chama lá que a gente... É o maior prazer a gente poder ver o sucesso do cliente. Isso pra gente não tem... Inclusive, a gente também tem um blog dentro do próprio site. Lá a gente tem mais de 20 páginas de conteúdos diversos. Às vezes tem algum artigo lá que pode te ajudar muito. Legal demais. Márcio, obrigado demais pela sua presença, pela sua participação. Espero poder contar contigo em outras oportunidades. Né? Esse episódio, com certeza, vai ajudar a transformar vidas. Fique super tranquilo quanto a isso. Muito obrigado. Beleza, Márcio? Então, obrigado. Valeu, querido. Valeu demais, irmão. Valeu, tchau, tchau. Um grande abraço, hein? Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.